Olá, tudo bem, meus queridos alunos do Terceira Dimensão? Hoje a gente dá início então a mais uma videoaula de arte e a videoaula de hoje tá muito especial, porque eu vou falar para vocês hoje um pouquinho de um artista que eu adoro, chamado Vincent Van Gogh. Por que eu trouxe esse artista hoje para falar para vocês? Porque nós entramos na primavera e é uma estação em que as cores e as flores, elas estão presentes na nossa vida. A natureza, ela se mostra muito linda e potente e mostra toda a sua beleza para nós. Quando a gente passeia nos bosques, nas ruas, a gente logo vê muitas flores por aí. Então, as flores são um dos símbolos que mais nos fazem lembrar a primavera. Eu trouxe o Vincent Van Gogh para falar para vocês um pouquinho sobre a história dele, porque ele adorava as flores e a natureza. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da história desse artista hoje em homenagem à primavera. Vincent Van Gogh foi um artista que nasceu lá na Holanda. Ele tinha seus cabelos avermelhados e desde muito pequenininho gostava de pintura. Então, ele desenhava e pintava e treinava muito. Além disso, o Van Gogh adorava ficar nos bosques observando a natureza, as flores, as cores, para então produzir as suas lindas pinturas. Van Gogh começa então fazendo pinturas mais escuras, nas quais ele mostra tons mais escuros, pinta naturezas mortas. E aí, com o passar do tempo, ele vai morar lá na França. Van Gogh vem de uma família muito grande, mas existia um de seus irmãos, chamado Theo, que era muito seu amigo. E o Theo, então, convida o Van Gogh a fazer essa viagem para morar lá na França. Lá na França, ele conhece outros artistas e ele tem contato com outras paisagens também. E aí, a partir dessas paisagens, as pinturas do Van Gogh começam a ficar muito coloridas e lindas. E uma das cores que o Van Gogh mais gosta de pintar é o amarelo. Então, gente, se nós formos olhar para a obra desse artista, nós vamos ver muitas pinturas em que ele representa as flores, certo? Van Gogh, lá na França, pintou muito e entrou numa fase muito colorida da sua arte, o que é muito legal. Como ele morava lá na França e o seu irmão morava em outra cidade, ele se comunicava através de cartas. E essas cartas, elas eram enviadas sempre para o seu irmão e sempre um carteiro vinha trazê-las para Van Gogh. Assim ele conseguia conversar, porque lá naquela época não tinha internet, né, gente? Não tinha como mandar um WhatsApp. Então eles enviavam as cartas. Van Gogh, então, como conversava com esse seu irmão, contava o que estava acontecendo e cada vez mais ele foi produzindo novas pinturas, como essas que a gente está vendo aqui atrás. Van Gogh adorava representar as flores. E aí, com o passar do tempo, Van Gogh não conseguia vender as suas pinturas, coitadinho, ele foi ficando um pouco triste, um pouco sozinho. E aí, então, o irmão dele, Theo, dá uma nova ideia para ele, para que ele vá para um hospital, para cuidar um pouquinho lá dessa tristeza que ele estava sentindo. Então, lá nesse hospital, ele começa a fazer novas pinturas e o Van Gogh é um artista que nunca conseguiu vender uma obra sua enquanto ele era vivo. Mas não precisa ficar triste não, porque hoje as obras do Van Gogh e ele são lembrados no mundo todo. Todo mundo conhece o trabalho desse grande artista. Então, hoje, eu contei um pouquinho mais para vocês sobre esse artista, o Van Gogh, um artista pós-impressionista que adorava pintar a natureza em suas obras.
e foi o artista escolhido então para homenagear essa estação que nós entramos, a primavera, certo? Como atividade, eu gostaria que vocês fizessem uma releitura da obra do Van Gogh. Olha só que linda essa obra, que ele representa os girassóis. Que tal vocês criarem aí girassóis lindos como esse do Van Gogh? Hein? Fica aí um desafio para todos. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Diz tchau para eles, Van Gogh. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ei, oi, pessoal. Eu entrei aqui dentro desse autorretrato do Van Gogh para falar para vocês que a releitura, ela é uma nova obra inspirada na obra que vocês têm aí como referência. Então, vocês vão observar os girassóis do Van Gogh, e ele pintou muitos girassóis durante todos esses anos, e vocês vão criar uma versão de vocês, tá bom? Com um toque especial de cada um. Um beijão!